Olá, estamos ao vivo, organizando aqui essa conexão. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá. Para quem está chegando, hoje vamos falar sobre empatia. Vamos conectar Instagram e YouTube ao mesmo tempo. Vamos lá. Estou aqui tentando a conexão no Instagram. Bah. Olá, olá. Mas enquanto isso, eu acho que a gente já pode ir falando com o pessoal do YouTube, que hoje vai ser um tema muito interessante, muito legal, que é sobre empatia. Quer tentar conectar por aí, Bah? No Instagram? É. O seu não está conectando? Não. Nos ao vivo aqui no YouTube já. Vou entrar ao vivo e aí eu te chamo. Tá. Vou mutar aqui. Olá! Olá a todos! Estou conectada aqui também no Instagram e no YouTube do Pais Preparados, Filhos Felizes, aguardando aí vocês entrarem, que hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Vamos ver aqui. Chamando a doutora Renata para conversarmos. Sempre assim, né? Tudo bem? Bem-vindas, quem está entrando? Ah, agora estou vendo. Cheguei. Olá. Me ouve, Rê? Tá conectando aí, não te vejo. Estou te ouvindo. A imagem ainda não veio aqui, mas estou ouvindo. Vamos esperar, estamos te ouvindo também. Bem-vindos a todos. Vamos começar. Quem puder, vai para o canal do YouTube do Pais Preparados, Filhos Felizes, que a gente preparou um material gráfico muito legal para o bate-papo de hoje. Mas, quem não puder, continuamos por aqui, que o bate-papo vai ser muito legal. Acho que é só... Pode mandando perguntas. É, né? Uhum. Mas podem mandar perguntas que a gente vai responder. Isso. Hoje vamos conversar, então, sobre empatia, como essa habilidade é importante no processo de criação dos filhos, quais são os passos para a gente desenvolver, o que a gente precisa fazer, vai ser um bate-papo bem legal. Olá, Baby Isadora Lorena, que está aqui com a gente. Tudo bem? Oi, Mandem Ana. perguntas. Isso, mandem perguntas. Eu vou ficar, acho que, com uma vozinha aí de fundo, mas eu estou por aqui e vamos que vamos, a gente começa assim mesmo. Isso, vamos deixar assim. A doutora Renata vai ficar um preto hoje, mas não tem problema. Quem quiser ver a carinha dela, vai para o YouTube, porque dá para ver direitinho, tá bom? Vamos lá, vamos começar, não tem problema. Vamos lá, Rê, o que a gente separou para conversar hoje? Falaremos sobre um tema que é muito importante, que é empatia. Quem já conhece o nosso trabalho, a nossa forma de orientação aos pais, a gente foca muito nos cuidados com a criança desde o ventre. A gente sabe hoje, a partir dos estudos da comunidade científica, que os primeiros 1000 dias são essenciais para o desenvolvimento saudável de uma criança, e cada vez mais a gente sabe o quanto o ambiente interfere em tudo isso, não é só mais a parte genética. E aí eu queria trazer uma reflexão importante, que é, quem estiver no YouTube já pode até olhar o próximo slide, que é, nós preparamos aqui uma foto desse filme. Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu, na minha infância, assisti mais de 10 vezes, que é o filme
Pode Isso, falar, pode falar. que é o filme da Noviça Rebelde. Então, eu tenho um monte de lembranças gostosas, né, desse filme, da minha infância, traz aí uma, né, você consegue até relembrar do cheiro, das coisas que você fazia, das sensações que você tinha quando vem um pensamento muito gostoso. E aí, por que isso é importante, né? O que isso tem a ver com o desenvolvimento da empatia e como a ciência explica tudo isso? Então, há pouco tempo atrás, mais ou menos em 1900, por volta de 1990, Isolati estava fazendo uns experimentos com macacos na Itália e ele fez uma descoberta muito interessante que trouxe um gancho para a gente entender melhor como que acontece a empatia na raça humana, isso na espécie humana, isso que é muito importante. Então, o que ele percebeu? Ele estava fazendo um experimento com macacos, os macacos estavam todos com aqueles eletrodos e ele conseguia verificar e identificar a ativação dos neurônios, que são células extremamente especializadas do nosso cérebro e que têm inúmeras funções, cada um tem uma função específica. E naquele caso, ele estava avaliando a ação de alguns macacos. E ele percebeu que enquanto os macacos que estavam observando o movimento do macaco em ação, eles tinham a mesma área ativada, ou seja, os mesmos neurônios que estavam ativados no macaquinho que estava fazendo determinada ação, todos os macacos que estavam acompanhando o experimento também tinham essa mesma área ativada. E aí eles descobriram um grupo de células extremamente especializadas no nosso sistema nervoso central, que são os neurônios espelho. Isso é muito interessante, isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar, que é sobre a empatia, que é muito mais do que a gente conseguir aprender pela imitação, ou seja, quando a gente dá aquele bocejo, por exemplo, não dá vontade de todo mundo bocejar também? Isso é neurônio espelho, né? Então é muito interessante, a gente consegue, a ação é capaz de desencadear um estímulo no nosso cérebro e a gente pode, inclusive, aprender por essa imitação. Caiu? Tá. Ah, agora você apareceu. Muito bem, voltou, voltou. Você estava travada, a gente não conseguia te ouvir, não conseguia nada. Agora voltou. Voltei. Então, mas eu acho que no YouTube ficou. Isso, o YouTube estava normal. Agora então, vocês veem. Então, voltei aqui, estávamos falando de neurônios espelhos, que são um grupo de neurônios extremamente especializados que nós temos no nosso cérebro e que eles nos permitem aprender por observação e também nos permite que a gente consiga ter as mesmas emoções que a gente consegue olhar para uma pessoa que está sentindo aquela mesma emoção. Por exemplo, uma criança vê uma pessoa chorando. Ela consegue olhar aquela cena, se lembrar do repertório de tristeza que ela já tem e ela é capaz de sentir literalmente na pele exatamente o que aquela pessoa está sentindo. E isso é extremamente importante para que a gente consiga desenvolver um ambiente que a criança consiga, através desses exemplos, dessas sensações, aumentar o seu repertório e trabalhar desde precocemente, quanto mais cedo melhor, a empatia, que é uma habilidade social muito importante a ser desenvolvida.
Sim, e acho que uma coisa muito importante da gente falar é que a empatia não é algo que a gente finge. Não dá para fingir que a gente é empática, é um sentimento genuíno, é algo que realmente acontece desse lugar. E tem dois componentes muito importantes em relação à empatia, que é essa capacidade que a gente tem de se importar como o outro se sente, precisa ser genuíno, e o ensinamento sobre as emoções e os sentimentos. Porque como que a gente vai se sentir empático com o que o outro está sentindo se a gente não sabe exatamente o que é aquilo? Se a gente nunca nomeou sobre aquilo, se a gente não falou sobre aquilo. Então, a gente precisa falar sobre as emoções e tem formas que são adequadas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas muitos pais falam que querem que os filhos sejam mais empáticos ou sejam mais gentis, mas como fazer isso de uma maneira saudável e esperada? Acho que essa historinha que a Renata contou no começo é muito importante para ilustrar, mas a gente precisa ter em mente esses dois pontos, que é essa questão do se importar, mas também trabalhar com as emoções e principalmente de forma genuína. Não dá para a gente fingir a empatia. Isso, exatamente. A empatia é algo que vem através do seu repertório emocional. Então, você precisa desenvolver com a criança esse repertório para ela, aí sim, para que ela sim consiga, quando é exposta a qualquer situação, olhar o outro e conseguir sentir exatamente o que aquela pessoa está sentindo. Se por acaso aquela criança vive em uma situação que não tem o acolhimento, que o choro não é acolhido, para ela vai ser normal olhar uma criança chorando, uma pessoa chorando e não demonstrar nenhum tipo de afeto ou emoção, porque o ambiente que ela foi criada, e depois a gente vai falar mais para frente um pouquinho, o quanto o estilo parental de cada família interfere no desenvolvimento dessa habilidade. Né? Mais para frente a gente fala sobre isso. Sim, quem está no YouTube nos acompanhando, a gente colocou uma foto do cérebro, porque para vocês ilustrar um pouquinho sobre essa questão do neurônio espelho que a gente estava falando lá no começo. Então, mostrando exatamente, tem até um vídeo muito viralizado aí, que é quando uma mãe tá cantando e se emociona e aquele bebezinho se emociona junto com ela. Então, essa questão é linda, essa questão do neurônio espelho. Naquele momento, bebezinho muito pequenininho, ele não sabe de fato o que é. Ou tem aquela também que a mãe finge que bate a cabeça do nenê bate a mão e faz, ai, doeu, doeu, e ela começa a chorar. Não doeu, ela não bateu, ela só fingiu, fez o barulho, mas olha como a gente associa as experiências visuais e auditivas com alguma emoção. Então ela estava ali, ela sabe que se faz um barulho quando bate, dói. E aí a mãe fala, ai, doeu, doeu, e ela chora, como se tivesse doído nela. É muito interessante essa percepção da emoção e quando a gente nasce sensível, mas a gente acaba perdendo aos poucos isso se não é estimulado. Por isso que a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. Essa nossa capacidade de ter empatia, ela é inata, pequena, mas ela precisa ser desenvolvida, porque a gente perde. Quanto menos, né, a gente trabalhar essas questões das emoções, menos a gente trabalha a empatia e menos ela é desenvolvida. Então, isso é um ponto importante. Isso, exatamente. Outro aspecto bem legal que a gente gosta de trabalhar com o bebê. Então, quando a gente olha um bebê e a gente olha que bonitinho, todo mundo sorri, automaticamente a criança vai sorrir também. Então, ele se conecta muito mais pela sua expressão facial, pelo seu tom de voz, pela sua postura, do que realmente, muitas vezes, pelo que você está falando mesmo, porque ainda não tem aquela relação de semântica, de significado no bebê pequenininho. Então, como que ele vai interpretar? Pelo corpo. O corpo está falando. Então, se você, de repente, falar para um bebezinho, ai, a mamãe não gosta de você, ele vai sorrir também, porque o seu visual, o auditivo, o sensorial dele está mostrando exatamente o contrário. Então, para mostrar também
o quanto não é só através da nossa linguagem verbal é importante trabalhar a questão da empatia. A linguagem não verbal, ou seja, expressão facial, tom de voz, olhar, tudo isso vai ser muito importante para a gente conseguir trabalhar essa questão da habilidade emocional, que é a empatia, de uma forma completa, para a criança consiga entender todas as nuances de posturas e repertórios emocionais. Isso é um ponto muito importante que você está trazendo, Rê. Por quê? Porque quando a gente passa uma mensagem dupla para a criança, então, por exemplo, quando a gente está visivelmente triste, bravo, chateado, e a criança pergunta, mamãe, você está triste? E aí você fala, não tô. É uma mensagem dupla. Falou, ué, ela está tentando aprender sobre as reações corporais, tom de voz, e você diz para ela que não. Então, o que você está ensinando para ela? Uma, que a gente não pode ser honesto sobre os nossos sentimentos. E outra, que ela é uma má leitora de expressão facial. Falou, ué, eu achei que estava triste, achei que isso era tristeza. E olha o perigo. Quando a gente acha que a gente passa essa mensagem duplicada para a criança, quanto é perigoso. Então, sim, a gente precisa tomar esse cuidado e ser honesto, porque a criança está aprendendo. E se a gente passa essa mensagem dupla, é muito perigoso, porque aí depois a gente... Eu tenho muitos pais que se preocupam, meu filho não compartilha o que ele sente, ele não fala comigo sobre as coisas que acontecem. E eu sempre pergunto, o quanto você compartilha as suas emoções? O quanto você está, de fato, sendo honesto sobre o que você sente? Porque isso faz toda a diferença na hora dessa compreensão emocional. Isso, exatamente. E aí, para quem está no YouTube, o que a gente fala é alfabetização emocional. Então, da mesma forma que a gente se preocupa que a criança tenha contato com as letras e que a gente repete consistentemente todo o alfabeto, todas as cores, todas as formas geométricas, a gente também precisa parar e entender a importância de se fazer também a alfabetização emocional das crianças desde o ventre. Então, para gestante, tá grávida, pega na barriga, conversa com a barriga, fala sobre as suas expectativas, fala como você se sente, o que te agrada, o que não te agrada. Por que isso é importante? Porque além de aproximar os vínculos, você já está fazendo esse treino. Para quando a criança nascer, isso vira algo muito habitual na rotina de vocês. E aprender a falar, nomear, identificar as emoções é a base para que ela consiga desenvolver um bom repertório emocional, que é uma das grandes dificuldades que a gente verifica hoje, tanto nos adultos quanto nas crianças. Mas se a gente não conseguir que os adultos entendam essa importância e treinem as crianças, treinamento mesmo, né? Entrar no dia a dia, entrar na rotina, falar sobre emoções, trabalhar as emoções, pensar no desenvolvimento tanto físico quanto cognitivo, emocional, é algo que é um olhar que a gente entende que é essencial. Não tem como a gente desenvolver só as habilidades motoras, habilidades físicas, sem ter um equilíbrio nas habilidades emocionais. Sim, sim. E uma forma muito fácil da gente fazer isso é através das histórias, livros ou dos acontecimentos. A gente precisa trazer vida prática para a criança, tá? Não adianta a gente só pegar, por exemplo, um desenho de uma cara feliz, um desenho de uma cara triste e ficar, isso é uma cara feliz, isso é uma cara triste. Claro que essas atividades, elas são legais, mas elas, fora de contexto, a criança não se interessa. Então, quando você estiver assistindo o desenho favorito dela, quando você estiver lendo o livro favorito dela, você pergunta, nossa, como que você acha que a Chapeuzinho Vermelho se sentiu nesse momento? O que você acha que ela sentiu? Ou o que a vovozinha está sentindo nessa hora? Falar, pegar as histórias
e falar sobre as emoções. Use no dia a dia o que está acontecendo. Ou então ela assiste alguma situação na rua e você fala, filho, o que você acha que pode ter acontecido? Nossa, será que ela se sentiu triste? É importante a gente colocar na vida diária as emoções. E nós somos os exemplos. Os exemplos, né? Se a gente não fala sobre isso, se a gente não repara nisso, se a gente não se importa com isso, dificilmente ela vai desenvolver essa habilidade. Então, precisa sim aumentar o repertório, porque isso diminui as frustrações, as birras, as tristezas e todas as questões, porque quando a gente sabe o que a gente sente, a gente lida melhor com aquilo que está acontecendo. Isso, e outra dica bem interessante é colocar isso na brincadeira. Então, a criança adora brincar. A criança, por si, né, nós, na nossa essência, a gente precisa de outros pares, né? Então, o que hoje a gente vivencia de estar muito na tela, conectado com quem está longe, é porque realmente a gente foi perdendo isso aos poucos, e o quanto os pais conseguirem tirar alguns momentos para fazer um momento de forte conexão, é importante que essa conversa sempre seja ali olho no olho. Então, olha para o seu filho, converse olhando no olho dele, faz ele prestar atenção em você para tudo que está fazendo, porque às vezes está conversando e está prestando atenção no joguinho, na televisão que está ligada. Então, de repente, o momento da refeição, que a gente desliga tudo, é um momento para uma conversa, é um momento para falar sobre os sentimentos, é um momento de olhar no olho. Durante as brincadeiras também, né, Bárbara? A psicologia trabalha ela entra no universo infantil através da brincadeira. Então, é um momento legal para a gente trabalhar. Nossa, você está se sentindo... O que aconteceu? O cachorro sumiu. Por que o cachorro sumiu? Como que você está sentindo depois que o cachorro sumiu? Então, coloca essas situações dentro das brincadeiras que vocês fazem no dia a dia, já é interessante para a gente aumentar o repertório. Então, a gente começa com um repertório muito simples de emoções, que são os mais básicos: alegria, tristeza e a raiva. A criança fica um pouquinho maior, por volta dos 2,5, 3 aninhos, a gente coloca o medo, mas aí a gente pode ir trabalhando cada vez mais emoções, frustração, né? E assim vai. Então, são algumas dicas de trazer essas brincadeiras, não pensar só no quadrado, no triângulo, no retângulo, no azul, no verde e amarelo, e no A, B e C, para a gente também colocar essas questões, esses repertórios emocionais na rotina. E é muito interessante, porque eles vêm sempre com uma sacada genial, e às vezes a gente fala, nossa, de onde ele tirou isso? E muito provavelmente foi já de uma brincadeira que você construiu lá atrás com ele e ele já está identificando. Então, é bem importante pensar nessa parte também com as crianças. Sim, e eu quero mostrar uma atividade que eu faço no consultório com as crianças, que são os rostinhos aqui, tá vendo? Do menino e da menina que não tem a emoção aqui. Então, eu trabalho com eles dessa forma e eu vou mostrar como é que funciona. Tem os olhinhos, eu vou mostrar mais de perto aqui, tá vendo? Tem olhinhos e boquinhas, vários. Eu tenho vários tipos de olhos diferentes aqui e vários tipos de boquinhas diferentes também. E aí eu deixo disponível as boquinhas para a criança e a gente vai construir as emoções. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente escolhe uma boca, um olho e a gente constrói aqui as emoções. Isso é muito legal, porque eu posso construir e perguntar o que ela acha, ela constrói e eu pergunto o que acha, a gente sorteia um nome de uma emoção e tem que achar o olho e a boca correspondente. Tudo isso é muito legal, dá pra gente manter o mesmo olho e trocar a boca, olha como já muda a emoção, já vira outra emoção. A gente pode, ir só brincando com isso, trocando a boquinha e mantendo o olhinho, mantém a boca e troca o olho. Olha como a expressão muda. Isso é muito lúdico, eu adoro trabalhar com as crianças, eu trabalho até remotamente com elas, a gente faz
brincadeiras desse sentido, e é muito legal. Por que é importante a gente trabalhar no lúdico? Porque isso fica concreto. Ela brinca e a gente se surpreende com a capacidade das crianças de se reinventarem e de aprenderem. A gente não pode subestimar a capacidade da criança entender. Ah, ela é muito pequena, ela não vai entender. Ela vai entender sim. Não diminua a criança. Deixa, fale, deixa que ela vai dar conta. E aí, sobre isso, eu queria falar só mais um ponto, que a empatia, ela não tem a ver com a gente consertar as coisas, no sentido de consertar aquela emoção. Então, por exemplo, quando a criança está chorando e a gente vai ali ser empático com aquilo que ela está sentindo, nosso objetivo não é tirar ela do sofrimento, não é tirar ela daquela emoção, é, na verdade, entender, compartilhar, estar ali junto, falar para o seu filho, eu estou junto com você, tá tudo bem, você tá triste, então quando você se acalmar, a gente vai conversar. Eu respeito a sua emoção, eu respeito aquilo que você está sentindo, eu não quero consertar o que você sente, eu quero partilhar com você, eu quero estar junto e eu quero compartilhar esse momento. Isso é muito, muito importante. A empatia não tem a ver com consertar as emoções, e às vezes a gente se confunde. Às vezes a gente acha, como eu sou empático, eu vou lá e vou resolver o problema do outro. Isso não é o melhor caminho, na verdade não tem nada a ver com empatia. Exatamente. Então, qual que é a ideia? Que a gente consiga fazer com que a criança tenha possibilidades de vivenciar os diversos tipos de sentimento. Quando acontece uma situação e a gente muda o foco do ocorrido, a gente vai tirar a possibilidade daquela criança vivenciar. E aí, quando a gente não vivencia, a gente não vai ter a experiência para deixar aquela marca registrada lá nos nossos neurônios, e quando a criança conseguir identificar isso no seu repertório, ela não vai conseguir realmente sentir o que a pessoa está vivenciando, porque aquela emoção não se encontra dentro do repertório que ela construiu. Então, não é infrequente a gente querer super proteger as crianças das frustrações, das tristezas e dos sentimentos que não nos agradam. Mas eles vão existir em qualquer fase da vida e a gente precisa dar ferramentas para que as crianças consigam transpor essas dificuldades. Então, não é infrequente a criança estar triste, tira a criança da tristeza e dá um objeto, ou a criança está chorando, dá um tablet, ou está chorando muito, dá chupeta. A gente fala que são tampão de emoção. E aí, o que a gente faz quando a gente coloca um tampão de emoção? A gente não dá a possibilidade da criança desenvolver essa habilidade. É a mesma coisa, vou passar para a parte prática. A criança está aprendendo a andar de bicicleta. Ela caiu, a gente vai e tira a bicicleta. Ela não vai tentar novamente para até que sim, um dia ela consiga andar de bicicleta sozinha. Então, ela vai precisar passar pelo processo de queda, de chorar, de se machucar um pouquinho, até que um dia ela vai andar normalmente, vai ficar feliz e vai colher todas as delícias que é saber andar de bicicleta. Eu não sei se alguém não sabe andar de bicicleta por aí, mas eu particularmente acho uma delícia. Então, de repente, a gente tira essa possibilidade. Então, acolher não significa que a gente vai deixar a criança... fazer com que a criança vivencie o sentimento não significa não acolher, muito pelo contrário. Filho, nós estamos aqui, nomeia esse sentimento, eu sei que você provavelmente, né, a gente vai por tentativa, provavelmente você está sentindo isso, é isso que você está sentindo? E aí você espera a criança responder, porque às vezes a gente também acha que é uma coisa e a outra, né? Sim, e exato. aí, com o tempo, ele também já vai identificando, não, dessa vez eu não tô triste, dessa vez eu tô com vergonha. Ele começa a identificar a sensação daquele momento. Isso é bem importante. Então, ser essa referência, e para que a criança tenha referência, ela precisa ter o exemplo, né, Bárbara?
Isso, porque a gente, é aquilo que a gente falou no começo desse bate-papo. Se a gente acaba ensinando pelo exemplo, não é por maldade, é esconder as emoções, então falar, não falar sobre elas, ou não, tá tudo bem, e não se aprofundar, elas não vão conseguir desenvolver essa habilidade de falar. Eu acho que isso é muito importante. Então, como qualquer outra coisa, treinem, falem sobre as emoções, treinem os rostos, brinquem com isso, façam essa habilidade. E eu vou dizer assim que muitos adultos não sabem reconhecer as próprias emoções, porque não treinaram na hora certa. Então aproveita, é uma segunda chance aí para você treinar e identificar. Poxa, será que eu tô sentindo mesmo raiva? O que é isso que eu tô sentindo? Porque pode ser incômodo, pode ser frustração, pode ser tantas coisas. O leque de vocabulário emocional de muitos adultos é muito restrito, muito restrito. E Então, está se perdendo mais ainda, né, Bárbara? Com essa muito, questão muito. do digital, da tela, antigamente as pessoas se encontravam para se conversar, era aquela conversa olho no olho. Agora, é muito mais difícil você conseguir reconhecer essa emoção toda, porque muitas vezes vem por uma mensagem de WhatsApp, né? Uhum. Tem Exato. pessoas que se despedem, que terminam o namoro, que saem do trabalho, qualquer coisa que antigamente, né, falava no olho, dava a oportunidade da pessoa se empatizar com ela, e a gente está perdendo isso. Então, é muito importante, principalmente quando a gente vai falar em empatia, que os relacionamentos sejam próximos, e aí por isso que a importância da família nessa construção, de olhar no olho da criança, de falar olhando para o olho dela, porque senão realmente o filtro da tela dificulta que você tenha essa percepção bem genuína mesmo. Não, e você trouxe, Rê, um ponto que eu acho que a gente tem que falar, que é essa questão da empatia no mundo tecnológico. A Sim, gente tem perdido essa sensibilidade. Porque como a gente não vê o outro, a gente se vê no direito de ofender, a gente se vê no direito de falar o que a gente pensa, mas a gente esquece que atrás da tela tem um outro ser humano, tem uma pessoa que vai sentir, tem uma pessoa que vai se importar. Então, a gente precisa ensinar para as crianças, isso é muito importante. Como elas nasceram no mundo tecnológico, elas acabam naturalmente tendo essas conexões. Então, o TikTok, que é uma febre entre as crianças hoje, elas amam, e todos esses aplicativos. A gente precisa ensiná-las que nem tudo que a gente pensa, a gente coloca na internet, porque o outro que vai receber pode não gostar, ou pode simplesmente ter uma reação inesperada, ou alguma questão muito importante também que tem a ver com aquilo que a gente recebe, às vezes, de um comentário, e eu vejo muitas crianças que têm o sonho de ser youtuber e tem os famosos haters, que às vezes recebem um comentário tão atravessado, elas choram, ficam magoadas, e é um ótimo momento da gente falar sobre empatia. Então, a gente precisa ensinar que é o básico, né? Que quando a gente está olho no olho, a gente modula melhor a nossa brincadeira, a nossa emoção, porque o outro ele tá mostrando que não tá gostando. Na internet a gente perdeu isso, né? A gente vai falando, a gente escreve e a gente não sabe qual é a reação do outro e muitas pessoas não se importam. Falta empatia muito nesse mundo tecnológico. Não podíamos deixar de falar sobre isso, apesar de não ser o foco, mas é uma coisa que eu quero que vocês reflitam. Vocês estão sendo exemplo de empatia também no mundo tecnológico, não só pessoalmente, porque não adianta nada eu ser empático, olho no olho, e ser bélico na internet. Isso também não funciona. A gente precisa modular essas emoções de uma maneira mais equilibrada, né? Porque os nossos filhos, eles estão assim, ó, de olho em tudo, tudo que a gente fala, do jeito que a gente age, eles repetem tudo, tudo. exatamente. Também tem a ver lá com os nossos neurônios espelho, que as crianças também aprendem muito mais pela imitação. Não só as crianças, a gente tem muito enraizada na nossa cultura, que é seguir o que a maioria está fazendo. Então, às vezes, e isso também é importante, a gente sempre olhar
identificar, nem sempre fazer o que a maioria está fazendo é benéfico para a sua família, é benéfico para o seu filho. Então, a gente também está vivenciando, principalmente na era tecnológica e digital, o comportamento de manada é muito visível. Né? Então, uma mãe fez isso, então todas as mães daquele grupo do Facebook querem fazer a mesma coisa. E na criação dos filhos, a gente precisa individualizar. Vai ter filho que a gente vai ter que trabalhar de um jeito, vai ter filho que a gente vai precisar trabalhar de outro. Então, é importante se conectar, literalmente, entender o que cada filho está precisando para conseguir individualizar a criação e oferecer aquilo que cada criança precisa em determinado momento, porque nem sempre eles estarão tendo demandas iguais. Então, isso também é importante. Isso, até quem está acompanhando a gente no canal do YouTube está vendo que é a parte onde a gente fala sobre a exposição das diferenças, que é exatamente isso. A criança ela precisa saber que existem pessoas que pensam, sentem e agem diferente delas, da mãe, do pai, do irmão, e que a gente precisa respeitar. E respeitar não tem a ver com concordar. Tá? Eu acho que muitas pessoas estão perdendo essa habilidade de entender que quando eu respeito, eu não concordo. A gente pode concordar em discordar. A gente pode respeitar a opinião do outro e não seguir a opinião do outro. Hoje as pessoas, elas tentam convencer a todo custo que você pense e fale como eu. Mas é impossível. A gente precisa respeitar a diferença. A gente não vai conseguir fazer com que todo mundo pense como nós. E a criança, ela precisa entender. Às vezes a criança chega em casa, o amiguinho não quis brincar da brincadeira que eu queria brincar, né, comigo, por exemplo. E aí é um ótimo momento de você explorar isso. De falar, tudo bem, seu amigo pensa diferente de você, como que você pode resolver esse problema? Como é que você vai fazer aquilo? Respeito. Respeito é tão importante, está faltando muito nos dias atuais e, tá totalmente vinculada com a empatia. A gente não consegue ser empático se a gente não respeita o outro. Isso é muito importante. Isso. E aí, com as crianças pequenas, trabalhar, tá passando um filme, olha essa criança, então mostra as diferenças, porque uma tem o cabelo preto, outra tem o cabelo loiro, começa com as diferenças físicas, e aí a gente vai aprofundando também e falar também nas diferenças psíquicas. Por que que uma criança aceita tranquilamente um tipo de brincadeira, tranquilamente mesmo, e tem outra criança que não? Então, é o momento de aproveitar as vivências, né? Eu falo que são as experiências, o ambiente aí dá inúmeras oportunidades e sinalizar, opa, aconteceu isso aqui, vou aproveitar e vou já trabalhar essa questão com a criança. Para o pessoal que está no YouTube, a gente falou bastante, então, exemplos, né? Então, é um momento, quem tem pai, quem tem filho agora, quem é pai, quem é mãe, da gente exercitar, porque a gente ainda foi uma geração que provavelmente foi a geração de pais autoritários, que era do engole o choro, e se a gente for continuar entendendo que, olha, sobrevivi, estou vivo, a gente pode perder uma oportunidade de dar condições melhores de trabalhar, para que essa criança tenha uma melhor condição de trabalhar a sua habilidade emocional. Significa que ela não vai ter oportunidade? Não, mas talvez ela tenha mais dificuldade em algumas áreas e que, se trabalhado desde cedo, a gente consegue que ela desempenhe com mais tranquilidade, sem tanto sofrimento. Sim, sim. A gente precisa pensar que se a gente tem a oportunidade de fazer melhor do que a gente teve, do que a gente recebeu, da gente aprimorar, por que não? Por que a gente não pode aprimorar? Muitas vezes os estudos, as pesquisas, elas estão aí para que a gente possa aprimorar. E a gente tem essa escolha, só que a gente tem que fazer uma escolha consciente, e não simplesmente porque, eu não morri, eu sobrevivi, mas a que custo?
A que custo Exatamente. emocional? Será? Ok, sobreviveu, mas a que custo? Se você já tem essa informação, por que não aplicar ela de uma maneira mais adequada, saudável, empática? É só refletir. A gente tem uma escolha. Talvez há 30, 40, 50 anos atrás não se falava tanto sobre isso. Então não se tinha escolha. Hoje se tem. Então você pode escolher continuar recebendo aquele mesmo padrão ou fazer diferente. Isso é muito importante da gente refletir. E aí, o que está diretamente relacionado com a empatia, a gente falou da empatia, a gente falou do respeito, e agora a gente precisa falar sobre resiliência. Por que, que a gente precisa falar? Então, quem está acompanhando também aqui no YouTube, está vendo uma fotinho, para quem está no Instagram, eu vou descrevê-la, que é uma árvore que está com o tronco deitado, e aí tem uma pergunta: você se dobra ou quebra? Porque a resiliência, ela é essa capacidade da gente se recuperar de um acontecimento, da gente ter uma capacidade de reorganizar a partir de um acontecimento que se teve. E por que isso é tão importante em relação à empatia? Porque quando a gente está ali num sentimento, uma pessoa está ali tendo alguma situação ruim ou passando por alguma questão de sofrimento, quando a gente é resiliente, a gente consegue ser empático e ajudar essa pessoa na recuperação. Então, eu quero falar sobre 2 fatores que contribuem diretamente na resiliência, que é a avaliação e a criação. E isso é importante para que você possa ensinar para o seu filho. Então, a avaliação é essa capacidade da gente olhar para a situação e avaliar o que aconteceu, o que eu poderia ter feito de diferente, ou o que eu posso fazer agora com o que eu tenho para sair daquela situação. A capacidade de avaliar é uma habilidade muito importante. Por isso que a gente precisa dar essa autonomia para a criança pensar sobre aquilo. Então, quando ela trouxer para você um problema, não leve a solução pronta. Faça ela avaliar. O que você acha? Ou o que você poderia fazer? Ou ainda, o que você já tentou para resolver esse problema? Porque é muito mais fácil para a gente pegar o problema e resolver. Ah, abre aqui, mãe. Pega e abre. Calma, pensa. Não tenta. Ou o que você já tentou fazer? São pequenas coisas que fazem a diferença na hora de resolver um big problema. Porque nesses pequenos problemas é o treino. Será que a gente precisa aprender na hora que o problema já está gigantesco e a gente já não sabe mais o que fazer? Porque a criança que é resiliente é uma criança mais empática, mais amorosa, ela tem essa capacidade de refletir, olhar um problema e falar, bom, o que eu vou aprender com isso? Não foi legal, fiz essa tentativa, e o que eu vou poder fazer? Que aí entra diretamente na segunda parte, que é a criação, que é pegar a situação, o problema, é o que eu vou criar a partir disso. Eu tenho esse problema, eu já avaliei, e agora como eu vou criar a partir disso? E, gente, essa habilidade, ela tá muito em falta nos dias atuais. As pessoas, elas estão passivas, elas estão com baixa capacidade de resolução de problemas, baixa capacidade de sustentar as próprias emoções. Como eu vou ser empático se eu não sustento as minhas emoções? Então, ensina o seu filho a criar. Ela está com problema, avalia e cria. Filho, o que você vai fazer com isso? Que bom, não deu certo? Tudo bem. Como é que a gente pode fazer para dar certo da próxima vez? Incentive, não dê respostas prontas. Isso é muito importante, né, Rê? Sim, e trabalhar a questão do tem um problema, faz parte o erro, então colocar sempre para a criança que vai errar, não tem como, nenhuma curva de aprendizado é isenta de erro. Então, colocar aqui, olha, filho, eu também fazia isso na sua idade, então eles gostam de saber, mamãe, aconteceu com você? Sim, aconteceu, e aí você fez o quê? E aí eu fui lá e tentei de outro jeito, eu fiz e consegui. E aí vai incentivando. Incentivar não é fazer, mas olha, vai, tenta mais uma vez, você pode, você é capaz, usa essas palavras que dão confiança, aumenta a autoestima da criança, e quando ele conseguir elogiar o processo, nossa, filho, como você conseguiu, tá vendo? Você estava com essa dificuldade, hoje você consegue fazer isso muito bem. Eles ficam muito orgulhosos e certamente
isso já vai fazer parte do repertório dele de resolução. Quando ele tiver um outro problema semelhante, primeiro, ele já vai entender que errar faz parte do processo, ou seja, ele não vai ter medo de errar. E que ele precisa tentar e continuar, e continuar, e continuar. Porque não é incomum a gente ter algumas situações e algumas crianças que ficam com medo de errar, ficam com medo de não ser inteligente, porque, se eu tentar fazer isso aqui e eu não conseguir, será que eu vou ser o inteligente? Será que eu vou ter aquele título que minha mãe sempre coloca, que é que o filho, você é muito inteligente, tudo isso. Então, é muito importante a gente pensar também nos rótulos, a gente vai falar também sobre isso numa outra live, mas já fica aqui também, aproveitando esse caminho da resiliência, que é colocar essa questão de elogiar o processo e não o fim para a criança. Isso é fundamental. E aí, volto a perguntar para você: você é um exemplo de resiliência para o seu filho? É isso, a gente precisa praticar, tá? A gente só consegue desenvolver uma habilidade quando a gente pratica. Isso é muito importante, porque está totalmente relacionado. Então, resumindo, a gente precisa praticar empatia, respeito e resiliência. Isso é muito importante. E aí, para caminhar para o fim, a gente tem uma coisa muito legal para pensar com vocês, que são os tipos de criação. E o que isso tem a ver para o desenvolvimento da empatia. Vamos lá, Rê. Quais são os 3 tipos de criação mais comuns, né, que a gente mais vê? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Inclusive foi um estudo científico, tá, gente? Não somos nós que estamos falando, então tudo isso que a gente traz para você é com base em literatura e pesquisa. O foco mesmo, pesquisa clínica, desenvolvimento, neurociência, tem muita coisa vindo, a gente já tem muita coisa de 20 anos para cá, mas acreditamos que isso vai vir muita coisa nova a respeito de desenvolvimento infantil. Então, o quanto trabalhar na prevenção e trabalhar na intervenção precoce e estimular a criança o mais precocemente, a gente consegue ganhos inúmeros lá na frente. E aí, a criação e a empatia. O que a gente viu com esse estudo? Então, existem 3 tipos de pais, de um modo geral. Depois, quem se interessar, faz uma solicitação que a gente manda um testezinho que existe para verificar em qual grupinho você se enquadra. E o que eles mostraram? Que existem os pais permissivos, os pais firmes e gentis e os pais autoritários. E o que esse estudo mostrou para a gente? O que vocês acham aí? Qual a criança consegue ter a oportunidade de desenvolver melhor a empatia? Os filhos de que pais? E aí o resultado desse estudo foi que os pais firmes e gentis conseguem ter filhos muito mais empáticos, muito mais que os permissivos e muito mais que os autoritários. Então, ser permissivo não significa que você vai proporcionar um ambiente adequado para que a criança desenvolva a sua empatia. E ser autoritário, aí a gente já dá para saber por quê. Porque você não dá espaço e oportunidade para que a criança desenvolva a empatia. Geralmente, os pais autoritários, eles acabam tolhindo as emoções. Então, é o pai do engole o choro, né? Então, vai fazer alguma coisa? Não, porque não, e acabou. Então, a criança acaba não desenvolvendo, não tendo repertório para desenvolver essa habilidade. Sim, e é legal a gente pensar em uma régua mesmo, né? Onde a permissividade está em uma ponta, o autoritarismo está na outra, e o meio do caminho, que é a firmeza e a gentileza. E aí eu quero enfatizar que muitas vezes a gente não é uma coisa só. Ora, tem muitos pais que ficam oscilando entre uma ponta e outra.
ora autoritários, ora permissivos. Então, se eu fui muito autoritário, eu fico culpada, então eu acabo sendo permissivo. Se eu acabo sendo permissivo demais, eu corro para o autoritarismo. E aí esse estudo mostra exatamente a importância da gente chegar no meio do caminho, porque quando a gente é firme e gentil, a gente consegue sim impor os limites que são fundamentais para o desenvolvimento da criança. Ela precisa de limites, precisa de regras, mas a gente pode ser gentil nesse processo, porque considerar é diferente de atender. Então, quando eu considero, eu sou empático. Eu falo, puxa, filho, você queria mesmo continuar brincando, né? Eu entendo, mas agora é hora de dormir. Então, você é firme, você não vai deixar a criança fazer o que ela quer, mas você vai ser empático, você olha para ela e você valida que ela ficou chateada com aquilo, você valida que aquilo é importante para ela, e você não faz na ponta do autoritário, não quero saber de choro, eu já tinha combinado com você, acabou a brincadeira, vai dormir, acabou. Ou permissivo, ai filho, por favor, vamos lá, né, mamãe pediu, não, tá bom, vai só mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Você percebe que a gente acaba oscilando, porque quando a gente escuta essa palavra, permissivo, autoritário, não, eu não sou isso não. Mas vamos olhar no detalhe, vamos olhar lá no dia a dia, quais são as, pensa mais em ação do que de fato na palavra. Quais ações eu sou permissiva, quais ações eu sou autoritária e como eu posso melhorar para chegar no meio do caminho, porque isso faz toda a diferença. Quando a criança sabe que a gente reconhece, quando a criança sabe que a gente está ali ouvindo, de fato, ela sabe que você não vai ceder, mas que você vai considerar aquilo que ela está falando e que você vai acolher. Isso é fundamental. Acho que é isso, né, Bá? É o que vocês isso. acham? Alguém perguntou? Quer tirar alguma dúvida? Foi um bate-papo muito gostoso. Eu acho que é um tema que, como sempre, como os temas da maternidade, eles são temas que não tem fim, né? A gente poderia ficar aqui falando muito sobre isso, mas o recado era esse. Para a gente pensar, somos os exemplos, a gente só pode ensinar aquilo que a gente pratica, e a gente está precisando de ser humanos mais empáticos. E não é clichê, não é nada disso, mas as crianças são o futuro do mundo. Então, se a gente puder criar crianças mais empáticas, elas serão adultos mais empáticos, e a gente vai ter um mundo muito mais gentil e amoroso. Acho que isso é mais importante. E agradeço quem estava ali. Ah, tem uma pergunta aqui da Débora. Oi, Débora, tudo bom? Bom vê-la aí. Algum livro sobre o tema? Então, existem vários sobre empatia. Eu agora de cabeça não tenho, eu posso passar para você depois. Mas é aquilo que a gente falou no começo, Débora. Qualquer livro que você estiver lendo, qualquer filme, a gente pode extrair essa questão da empatia. Tá? Porque na história, quando a gente conta uma história para a criança, a gente pode sempre pegar um aprendizado. A gente sempre pode pensar, então, vamos supor que é uma história onde uma criança tira sarro da outra. E aí você fala, puxa, filho, você achou legal? O que você achou desse comportamento? E aí você está trabalhando o quê? Empatia. Então, claro, existem livros específicos que podem trabalhar o tema, mas eu vou ser bem sincera, eu uso qualquer livro para trabalhar empatia, sempre, qualquer um, onde eu pergunto para a criança, o que você achou disso? Ou assistir vídeo no YouTube eu adoro, porque eles têm alguns canais que são bem complicados, e eu converso com eles. Ah, porque aconteceu isso, vou trollar meu amigo, tem todas essas questões. E eu falo, puxa, como é que você se sentiria se você estivesse no lugar dessa criança? O que você ia sentir? Você percebe que a empatia ela é trabalhada nas pequenas coisas? Então, a gente precisa pensar e usar toda a oportunidade que a gente tem para trabalhar a empatia. Ou com histórias ou conosco mesmo, né? Com coisas que aconteceu na nossa vida, na nossa situação. Pegar uma situação difícil para a criança e trabalhar a empatia. Então, qualquer oportunidade é uma oportunidade. Muito legal. Eu tô lendo um que é muito legal, que chama 5 Formas de Amar para Crianças, que na verdade é para os pais. E é muito legal a gente reconhecer
como cada criança, como é importante a gente saber a forma que cada criança precisa da atenção dos pais. Então, eu já li o 5 Formas de Amar para Adultos, que são para os relacionamentos, e agora estou no 5 Formas de Amar para Crianças, que é fantástico, e aí também fala desse detalhe, que é exatamente observar como você precisa individualizar cada criança. Lógico que tudo é muito importante, mas cada criança vai ter uma demanda diferente, 5 formas diferentes, e eu estou gostando bastante. Ótimo, então esse é uma ótima dica, já podem aí adquirir, porque realmente é lindo, também já li o do relacionamento, que serve para todos os relacionamentos, e esse para criança, para entender como cada filho, cada criança vai demandar uma ação diferente, e a gente não pode fazer a mesma coisa tentando ter o mesmo resultado, porque o que funciona para um não funciona para outro. Mas usem o dia a dia, tá? Não se preocupem se vocês não conseguirem adquirir o livro. Qualquer história é o momento da gente trabalhar esse tema. E obrigada para quem esteve presente no YouTube, aqui no Instagram. Agradeço sempre, todas as terças, às 16 horas. A gente está no canal do YouTube, Pais Preparados, Filhos Felizes, e aqui no Instagram para falar sobre o tema de maternidade, educação. Então, a gente espera vocês na próxima terça. Obrigada e um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.